Fala pessoal, nesse vídeo eu vou relembrar vocês as 3 formas de propagação de calor ou transmissão de calor, que são condução, convecção e irradiação. Então, eu quero mostrar para vocês as principais características de cada uma, para a gente entender as diferenças entre elas e não vacilar mais em questões envolvendo esse tipo de conteúdo, ok? Então vamos lá, começando pela condução. Na condução, o calor se propaga de partícula para partícula em um meio material. Para a gente entender melhor isso, vamos ver essa ilustração, onde eu tenho uma barra de ferro, que logicamente é constituída por várias partículas e estão aqui representadas por essas bolinhas vermelhas, ok? Então, se eu taco fogo na extremidade da barra, o que vai acontecer é que a partícula ali localizada, ou seja, na região onde o fogo está atuando, essa partícula vai ganhar energia e começar a vibrar. Com essa vibração, a partícula energizada vai empurrar a outra partícula que está do seu lado, fazendo-a também oscilar. E agora, essa nova partícula oscilante, por sua vez, vai empurrar a outra da frente, que também vai vibrar e assim por diante. Isso ocorre até chegar na outra extremidade da barra de ferro. Bem, uma outra ilustração simples que pode facilitar também nosso entendimento é essa daqui. Então, à medida que eu coloco o fogo em uma extremidade de um material, as partículas localizadas naquela região onde o fogo está atuando vão oscilar, colidindo com as partículas vizinhas que também vão oscilar e assim por diante. E disso aí eu posso tirar 2 observações importantes. A primeira é que só pode ocorrer condução na presença de um material. Ora, como matéria é constituída por partículas e a condução ocorre via partícula, então não faz sentido falar em condução se não existe material. Portanto, se não tem matéria, você pode até ter um outro processo de propagação de calor. Entretanto, jamais condução, ok? Para que ocorra a propagação de calor por meio de condução, é obrigatório que tenha um meio material. Não esqueçam disso. A segunda observação é extremamente importante, porque muita gente vacila nela. E é o seguinte, na condução, apesar das partículas oscilarem, elas não se propagam. Muito cuidado com isso. A partícula, ela não está se movimentando de uma extremidade da barra para outra extremidade. Quem se movimenta, quem flui de uma extremidade até a outra é o calor, ok? Então, muito cuidado. E agora, no segundo processo de propagação de calor, temos a convecção, onde o calor, a energia térmica, se propaga juntamente com o material aquecido. E para que isso ocorra, ou seja, para o calor se propagar juntamente com o material aquecido, é necessário que o material seja exclusivamente do tipo fluido. Lembrando que fluido pode estar na forma líquida ou gasosa. Portanto, a primeira observação que a gente tira daqui é que a convecção, assim como a condução, precisa de um meio material para que haja propagação de calor. Entretanto, esse tipo de material na convecção é exclusivamente fluido, ok? E outra observação que diferencia também a convecção da condução é que na convecção o material aquecido, isto é, as partículas que foram energizadas pelo calor, se propagam juntamente com o calor. Lá na condução, a gente viu que as partículas oscilam, mas não se propagam. Aqui, elas se propagam juntamente com o calor. E para a gente entender isso melhor, vou mostrar essa ilustração clássica da água sendo aquecida em uma panela. E o que acontece é muito simples. As partículas da massa de água que estão recebendo diretamente o calor vão dilatar essa massa de água, aumentando assim seu volume e, consequentemente, diminuindo sua densidade, fazendo com que essa massa de água quente, que é menos densa, suba, enquanto que a massa de água fria, que está na região superior, por ser mais densa, desça. Então, enquanto a água quente sobe, por ser menos densa, a água fria desce por ser mais densa. E esse processo de, enquanto um sobe, o outro desce, a gente chama de convecção. Um outro exemplo clássico disso, agora tomando o ar
como fluido, é o que ocorre nos condicionadores de ar, ou seja, nos aparelhos de ar-condicionado, onde o ar frio que está na parte de cima desce por ser mais denso, enquanto que o ar quente que está na parte de baixo sobe por ser menos denso. E é exatamente por conta disso que o ideal é você colocar esses aparelhos na parte de cima do cômodo para facilitar o processo de convecção. Enquanto um sobe, o outro desce, ok? E para finalizar, o terceiro e último processo de propagação de calor é a irradiação, ou apenas radiação, onde neste caso o calor se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. E aí você já circula ondas eletromagnéticas e coloca embaixo luz do sol. A luz do sol é um exemplo clássico de onda eletromagnética. E aí você vai lembrar de você na praia pegando aquele solzinho e se queimando. Mas por que você se queima? Você se queima porque o calor se propaga do sol até você por meio da radiação, ondas eletromagnéticas. E aí você tem exemplos de raios infravermelho e ultravioleta, que pode ser inclusive prejudicial à sua saúde, causando até câncer de pele, dependendo do tempo de incidência. Tem que tomar muito cuidado com isso. Um outro detalhe importante é que a luz do sol, onda eletromagnética, não precisa de meio material para se propagar, podendo, portanto, se propagar até no vácuo, que é aquela região que a gente desconsidera a presença de matéria. Portanto, anota aí para não esquecer. A radiação é a única forma de propagação de calor que não precisa de um meio material, diferentemente lá da condução e da convecção, que precisam de um meio material para que ocorra a propagação do calor, ok? Na radiação, o calor ele até pode se propagar através de um material, entretanto não necessita dele para que ocorra isso. Agora também existem outros exemplos de radiação, né? Claro que não ocorre apenas pelo Sol. Veja, se você tem uma fogueira, por exemplo, e se aproxima dela sem encostar, você vai sentir o calor. E esse calor está se propagando da fogueira até você por meio de radiação. Outro exemplo, imagina que você esquenta bastante uma barra de ferro e então você se aproxima desta barra, sem encostar. Você também vai sentir o calor vindo da barra de ferro até você. E esse calor ele está sendo transmitido por meio também da radiação. A barra ficou tão quente que irradia calor. É isso que acontece. Enfim, para a gente fechar, não esqueça jamais disso. Se a questão tratou de ondas eletromagnéticas, você já pode esquecer condução e convecção. Taca o dedo em radiação para não vacilar, ok? E é isso.